Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati. E eu sou o Renato Maida, falando de carro. E não, semana passada não teve podcast, tivemos um problema de agenda aí, não tinha ninguém pra gravar. Basicamente, tá tudo tão corrido que não tinha quem gravasse. É engraçado que tem semana que não tem nada. Aí tem semana que tem tudo, né? Literalmente, a gente tá falando sério, não tinha ninguém. A gente pegou uma semana de eventos que não teve, e ainda pra jogar um feriado. Né? Foi. Teve um feriado ainda pra... Feriado de Tiradentes. Teve o voo atrasado, teve feriado, teve tudo que atrapalhou. Então, semana passada não tivemos o podcast. Renato também tava fora, não sei onde ele tava. Onde você tava? Tava na Argentina. Aires. Tava na Argentina. Eu tava perto. Tava em Salvador. Tá louco. Então, mas essa semana estamos aqui, vamos falar de picapes, certo, Renatinho? Vamos falar de... Porque... E é engraçado, porque picape vive ciclos, né? Uhum. Tem a era das picapes e SUVs. As picapes voltam, o SUV não volta. A picape volta, o SUV não volta. E a gente deu essa letra já no ano passado, né? Que a esse picape... ano seria forte de caminhonete. A gente tá falando que picape ia ser forte já tem uns 2 anos. Que a gente tá falando que picape ia ser a tendência, uma nova tendência e realmente a quantidade de lançamentos, a gente vai listar aqui só os desse ano no segundo semestre, né? Acho que vale só a gente relembrar o desse ano. Né? Vê se eu esqueci. Até trouxe papel e caneta. Esse tema arcaico. Coisa rara, pra quem não sabe, isso aqui é uma caneta. Tá, isso aqui é papel. Né? Não, e um livrinho. Um livrinho. É bloquinho. Bloquinho. Que tá cada vez mais raro. Também. O montador tem que voltar a dar porque tá acabando os meus. Ah, é importante. Tá, eu tenho uns guardados também. Estão acabando, tá? Então vamos lá. Já foi. Apareceu a S10 Midnight. Né? A versão... Normalmente a Midnight é a que encerra a S10. A S10, né? Normalmente, antes da reutilização apareceu a Midnight, agora vamos esperar a nova geração da S10. Isso. A Montana apareceu ano passado, mas foi lançada só esse ano mesmo. Tem um mês? Não, tem uns 2 meses. 2, 3 meses. Foi acho que em lançado. janeiro, fevereiro que ela lançou, né? Isso. A gente tá agora final de abril, por aí. F-150, né? Na verdade, aí, quem estiver acompanhando o podcast na quinta-feira mesmo, na sexta-feira saem alguns vídeos da F-150. Se você tá vendo na sexta, provavelmente já tá aqui no canal também um vídeo mostrando a F-150. Provavelmente falando de carro também. Também, tem uma avaliação já. Da Platinum. A minha também foi uma Platinum. Boa. Tem uns vídeos de zerinho da hora. Peãozinho da casa própria, amigo. Muito bem. Muito bom, né? Se for fazer racha, não faça na rua e não grave. Você tome cuidado, hein? E não escreva sobre isso. Pelicrosso. Os caras vão te caçar. E só pra citar, a L200 Savana apareceu na meio que a nova geração, né? Sim, verdade. Com a cara atual, né? Com a cara atual. Verdade. E a Savana é uma versão da L200 que normalmente faz muito sucesso. Sim. Ela tem um apelo bem off-road. A cor amarela já ficou marcada dela. Exato. Tem o requezinho no teto, a escadinha, né? Os pneus mais misto. É legal, eu curto, de verdade. Eu acho... a Savana, de fato, é mais bonita. Eu acho. Até desde a primeira, aquela quadradinha. Acho bonita. E agora vamos por partes, né? Do que vem esse ano. Né? Lógico que temos informações até um pouco mais do que a gente pode falar, que a gente vai falar, mas a gente não pode falar. Ou como a gente ouviu, não posso falar. Exato. Não quero falar. Não quero falar. Eu sei, mas não posso. Eu sei, mas não posso, né? Vamos começar pelas compactas, Rê. Porque a Montana causou uma coisa dentro da estrada, né? A estrada vai ter uma reutilização leve. Pois é. Só que o mais esperado é que, na verdade, a estrada vai finalmente ganhar um motor 1.0 turbo. Sim. Que tá no Pulse, que tá no Fastback. O curioso da estrada é que, assim, a picape, até a chegada dessa nova geração, né, a geração atual, ela passou muitos anos sem mudar um parafuso. 20 anos sem mudar. Exato. Mudava um farol. Exato. Não mudava, assim, nada. E agora ela foi lançada em 2020, praticamente, né? 2021. Foi um pouco antes da pandemia que a gente andou nela. Foi março, abril de 2020. A gente andou antes da pandemia, só que a gente só pôde falar dela, tava no meio da pandemia ainda. Um mês e meio depois, uma coisa assim. Foi isso mesmo. E aí agora a gente já tá vendo a Fiat se mexer com uma picape que é líder de vendas. Entre todos os automóveis, não tô falando só de picape, exato. Né? Mas a gente tem que lembrar que naquele evento eles queriam isso. Ele falou, a estrada chega agora para ser uma opção para dono de hatch, e hatchback, sedã e alguns SUVs. E desde aquela época já se ventilava a opção 1.0 turbo. Eu lembro que na pandemia a gente fez muita live, muita coletiva online, e eu cheguei a perguntar pro Erlando Isola, que é o cara que cuida de brand da Fiat, né? Foi motor turbo, na época ainda não tinha um motor turbo lançado, o Pulse estava para chegar. Eu falei, esse novo motor turbo já que vocês estão divulgando, vai para a estrada? Ele falou, não num primeiro momento. Ele falou, a prioridade são outras, né? A gente entendeu depois que foram os SUVs. Sim. Mas acho que agora a produção deu uma normalizada. Eles conseguem pôr. E outra,
renovação de fase de produto. Sim. Né? A Strada já se mostrou um carro bem aceito não só entre o público PJ, né, com a Endurance, mas a Vulcano e a Range vendem muito bem. Exato. E assim, o que fez a Fiat se mexer, além da Montana, também é a chegada da nova Saveiro. Sim. Né? A Saveiro também está por atualizações, sob meio por cima, que a fábrica já está se moldando para a nova produção. Mas a Saveiro é uma reestilização. É. Né? A gente não vai ter uma mudança de geração da Saveiro ainda. Provavelmente, por exemplo, não vai ter motor turbo, né? Vai ser 1.6 16 ainda. Mas tem que ver a que ponto a Volkswagen vai conseguir, por exemplo, o preço, né? Exato. Exato, porque assim, hoje a Saveiro Robust é a picape mais barata. Sim. Né? Mais barata do que a Strada. Aí o que a gente sempre soube é que, no fim das contas, a Saveiro ela sempre teve um público muito pessoa física. A gente viu o sucesso que fez a Saveiro Cross. Né? Sim. Então eu acho que por conta desse mercado da Volkswagen investir na Saveiro Cross, é que está fazendo a Fiat se mexer e lançar uma Strada 1.0 turbo. Né? Porque essa nova Saveiro deve ser 1.6 automática, muito provavelmente. Existe o papo de virem finalmente com o conjunto automático para deve ser 1.6 automático. E para fazer frente a esse 1.6, que sempre foi muito esperto da Volkswagen, é um motor muito bom. Ele já é um motor, né? Acho que ele tá com 116 cavalos. 116 cavalos. Ele não tá mais com 120 por causa do Procon. Exato. Então, assim, a Fiat não consegue tirar mais do 1.3. Ainda mais que reduziu a potência por conta do Proconf, foi para 107 cavalos agora. Então, obriga a Fiat a ter a opção turbo dentro da Strada. Talvez para Saveiro, a briga vai continuar, por exemplo, com o 1.3 CVT. Né? Ali, talvez preço, potência, eles vão ainda ter a 1.3 para brigar. Exato. Se o cara pagar mais ou o cara tá olhando a Montana, vai ter 1.0 turbo. O cara vai pagar aí na faixa, provavelmente deve ser um carro na faixa dos 140 mil. Porque hoje uma Strada com 1.3, se não me engano, tá 120 alguma 120. coisa. Vamos chutar uma Strada Range 1.0 paga menos imposto, mesmo sendo 1.0 turbo. Uma que tira a Range 1.3, por exemplo, põe a turbo na faixa de uns 135. E eu vou te falar uma coisa, eu acho que ainda pode ser que o preço não seja tão fora, porque entra na alíquota do 1.0, né? Sim, exato. Então, tem essa questão. Então, eu acho que, por exemplo, se vem uma Strada turbo uns 10 mil mais barato do que a Montana Premier, por exemplo, Sim. o cara já faz, opa. Sim. E a potência é muito parecida. E meio se especularam que esse 1.0 turbo seria ultra, né? Seria como uma opção ultra de versão. E tem que pensar que mesmo a Montana 1.2, ela tem a faixa de 130 cavalos. Sim. E o 1.0 da Fiat tem 130 Tem cavalos. 130 cavalos. Então você tem ali uma questão de potência que o cara não vai perder. Né? E vai ficar mais potente do que a Montana. Não. O Montana é 132. É 132 no ponto 2. É 132, 133. Verdade. A Fiat é 125, 130. Isso, verdade. Mas mesmo assim, a Strada é menor e mais leve, né? Então, talvez o a questão peso potência ali vai... talvez a gente vai ter muito essa questão com a Strada. E isso mostra, pra mim, a Strada é o exemplo do que o público indo pras picapes, né? Mesmo nas compactas. A Vulcano vende muito. Vende bem. Vulcano, a própria Range, são carros que foram bem aceitos dentro de um... O brasileiro sempre gostou do lifestyle da picape. Isso é fato, né? A gente cresceu, eu pelo menos cresci vendo meus vizinhos mais ricos, tendo Ranger, S10, Sim. né? Tinha os boyzinhos que andava de Saveiro Surf, quadradinho. O parente bem sucedido tinha uma S10, né? Então, era mais ou menos por aí, né? Então a gente cresceu vendo isso, né? E curioso que nessa época, esses carros, né? A gente até chamava de carro de boy, né? Era mais Volkswagen, né? A Saveirinho, né? Saveirinho Surf, aquela Saveirinho Summer. Depois veio, por exemplo, a picape Corsa foi um carro que entrou muito nisso. Sim. Né? A picape Corsa veio um pouco nesse negócio do lifestyle. A Chevrolet aproveitou bem na época da picape Corsa, depois a Montana. A Montana Sport, que era 1.8. A Montana Sport. Sim. A Fiat com a Strada, até tinha as Adventure, tinha a Sporting. Tinha a Sporting. Todas essas compactas tiveram. A Ford Courier. Sim, verdade. A Courier tinha uma versão 1.6, 16 que caiu muito no gosto. O Algar também andava bem pra caramba. A Algar tinha 1.6, tinha 1.4 e 1.6 da Algar. Verdade. A Algar tinha a Escapade, que era 1.6. Isso. Então tinha, todas essas versões de picape tiveram. Tinha aquela Ranger Sport, a cabine simples com caçambão, que ninguém usava caçamba. Sim, verdade. E era flex, né? Então tinha as questões. Subindo um pouquinho de tamanho, a gente tem a Maverick Hybrid, né? Que a gente falou tanto aqui de quando a Ford veio com a Maverick, que tinha híbrido nos Estados Unidos, a gente falou, gente, é a oportunidade para vocês terem uma picape híbrida.
eletrificada, vai ser um caso, vocês falam, a primeira picape híbrida do Brasil, e no fim eles usaram O slogan. Usaram o slogan e não mandaram a picape pra gente de brinde, por exemplo. Né? Estão aguardando a minha caminhonete. Nem um comodato de um ano eles não mandaram ainda. Um mínimo, eu diria. Um mínimo. Né? Mas esse eu acho que é até um dos próximos lançamentos da Ford, né? A gente teve F-150 agora. E a Ford até já divulgou, já chegou um lote no Brasil. Sim, verdade. Eles anunciaram a chegada do conjunto. O que a gente ainda não sabe é o pacote Brasil que foi montado ali, porque a gente viu ela no passado, mas era uma pré-série, enfim, uma série de coisas que... Mas acho que vai ser aquilo ali, que ela tinha teto solar, tinha algumas coisas. Eu não vi assistente de condução, pra dar uma... E é uma falha que a gente já fala da Maverick, que é não ter assistente de condução. O que eu acho com relação à Maverick Hybrid, ela, pra mim, ela tem que ter, no mínimo, os mesmos equipamentos da FX4 atual. Eu acho que ela tem pra valer. E aí a FX4 sobe. Talvez isso. Aí a FX4 ganha o Bang & Olufsen, ganha o teto solar, o ACC. Ela fica mais perto, por exemplo, do que é um Bronco Sport. Exato. Porque, por mais que fale, não, para não concorrer um com o outro, eu acho que o cliente, se ele tiver as duas opções na loja, ele, tem a picape. Eu quero a picape, mas acho que muita gente acaba não indo pro Bronco, por exemplo, que ele fala, o Bronco ali custa uns 20 mil a mais, tem mais equipamento, eu não vou levar a Maverick. Se tiver a Maverick e o Bronco, por exemplo, na mesma faixa, o cara vai ter a opção de escolha. Exato. O que ele quer levar naquele momento, né? Exato. Porque agora a Maverick, ela precisa, né, fazer sentido a FX4. Então ela tem que ser mais agora, né, do que a Hybrid. Né? Não faz sentido as duas serem iguais, né? A não ser que realmente a pessoa escolha a potência. Mas, no contrário, ao meu ver, eu particularmente, eu iria de híbrida. Para o nosso uso mais urbano. Só tem que ter um pacote de equipamento e preço competitivo. Exato. Né? Nos Estados Unidos é um dos automóveis mais baratos do país. $19 mil. É a Maverick Hybrid. Substitui a EcoSport lá. Exato. A Maverick, acho que ela só perde de preço pro Versa. Por isso, o Versa, que acho que é 16, 17 mil dólares. É bem mais barato. Também é um carro bem menor, né? Sim. Outra coisa da Ford, nova Ranger, deve aparecer aí também, parece que no segundo semestre. Sim. Tem um papo aí de segundo semestre. Tem muita unidade rodando camuflada, mas a gente já vê uma camuflagem basicamente de logo. Exato, né? Ela não tá é pronta mais aquele, já. Não é mais aquele carro que tá todo camuflado, já tá parecendo unidade pré-série rodando em teste final. Exato. E aí a única coisa que a gente sabe é da motorização V6, mas sem nenhum tipo de informação sobre, né? Que deve ser muito próximo do que a gente tem nos modelos gringos, né? A Inglaterra acho que usa essa motorização também. É o substituto 240 cavalos. É o substituto dos 5 cilindros. Né? Exato, um câmbio de 10 marchas, né? Que é o câmbio da F-150, por sinal também. Mas enfim, não dá pra saber mais nada do que essa caminhonete vai ter por enquanto. Né? Mas eu acho que é a Ranger, essa nova geração, eu acho que é uma das picapes que mais vai aparecer com essa nova geração em vendas. Sim. Né? É a primeira nova geração de uma picape no Brasil numa fase de renovação. Exato. E uma outra coisa, né? A Ford ela investiu muito em Pacheco, né? Onde ela é fabricada. Então, renovaram os robôs lá, aumentaram a capacidade de linha de produção, que ainda acho que não é só para fazer caminhonete. Cara, você falou para mim e o Fábio falou para mim, 110 mil... São 110 mil carros ano. Eu acho que vem Everest. Eu acho que... Enfim, não pode fazer só Ranger ali. Eu acho que a Everest vem. Possível. Everest, para quem não sabe, é a versão SUV da Ranger. Isso, o SW4 da Ford. Eu acho... E outra, esse segmento de SUV grande de chassi é um mercado muito lucrativo e muito grande. SW4 vende horrores. Pajero Sport, o que vem do Japão vende. A Trailblazer tá mais apagadinha, mas acho que também a produção dela não tá finalmente de produção. Então, a Ford vir com o Everest, ainda mais na estratégia de picape e SUV, faz muito sentido. E outra, a fábrica já tá lá. Você produzir a Everest mesmo, você investe ali para fazer, e 110 mil carros por ano não é só Ranger. Mesmo que Sport para América inteira. Não é. O mercado da América Latina inteira caiu. Você não consegue vencer 110 mil carros por ano. Eu acho que o Everest vem. Eu também acho. Não, acho que não na lista de 2020. Eu chuto uma Everest em 2024. Eu também acho. E a Ford, pela primeira vez, vai startar a renovação de picapes médias. Ela sempre foi uma das últimas. Ela vai ser a primeira. Ela vai começar, aí vai vir S10, Hilux. Deve vir Hilux e, por último, a Amarok. Ainda vai ter, tem que lembrar que L200 e Frontier se tornarão a mesma picape. Sim. Né? Na nova geração da L200 está para se apresentar no exterior. Isso. Vir para o Brasil é uma questão de tempo e vai ser a mesma picape da Frontier. Então, eu acho que não tem mistério
nesse jogo. A única coisa que pode aparecer nesse meio do caminho aí, né? Isso nem para esse ano, mas talvez pro ano que vem, é a possível Landtrack Fiat. Que acho que nem vai chamar Landtrack mais, né? Na verdade, porque agora, né? Peugeot, Fiat e o João Brigato do Automais tá falando que vai ter uma RAM dessa picape. Então, enfim. E após, na hora que o Brigato falou, eu falei, o João Brigato do Automais vai mandar um WhatsApp. Vai. Ele adora mandar WhatsApp. Eu tô ouvindo podcast, manda ferre. Não, assim, de fato, as fontes do Brigato são boas. Sim, na Stellantis ele tem fonte boa. As fontes são boas. Ele só erra nele mesmo. Ele é errado. Mas, assim, o que eu acho muito estranho é usar uma picape chinesa que ia virar Peugeot, decidiram virar Fiat e virar RAM. Eu acho, é um cliente muito diferente. A gente já falou isso e eu acho que pro cliente da RAM amplifica o que a gente falou. Não é um cliente que vai aceitar qualquer coisa. Exato. O cliente da RAM vai olhar aquilo ali e falar, tá, isso aí é aquela picape chinesa que era pra ser Peugeot, que virou Fiat, que virou RAM. O cara não vai aceitar. Eu acho estranho. Você tirar o Peugeot e virar Fiat, eu entendo. Porque assim... Rede peso de marca. Olha a Partner Rapid. Quanto você vê na rua? Não virou. Sim. Não virou. Então, assim, você transformar essa picape em Fiat vai ajudar. Você tem mais rede, você pega lá o cara da Toro, e então você fala pra ele, essa picape tá mais robusta, é um tamanho de uma Hilux, é chassi. Então tá bom. Enfia o motor de uma, sei lá, de uma Ducato da vida e manda pau. Mas uma RAM é outra coisa. O cliente da RAM, ele tá comprando um carro premium. Ele não tá comprando uma caminhonete de trabalho. Não é que nem nos Estados Unidos que você tem, ou no México que tem a Estrada RAM, a Toro RAM, a Ducato RAM. Não, aqui no Brasil é um cliente premium. Exato. A rede é muito menor. Exato. É muito diferente. Então eu não sei se, por exemplo, encaixaria bem essa tal Landtrack como RAM. Porque assim, pra fazer isso, eu teria que refazer o carro por inteiro. Deixar só a estrutura, mas fazer interior novo. O interior de Peugeot. O interior da Landtrack é o interior de Peugeot. Foi um carro desenvolvido para ter elementos de Peugeot. Exato. Tanto externo quanto interno. Exato. Então eu acho muito complicado. Então, enfim, não tô falando que o Brigato falou tá errado, longe disso. Não, o que a gente tá julgando é a questão que isso vai funcionar. É a Stellantis decidir como RAM uma picape que nasceu para ser Peugeot. E aqui no Brasil a RAM é o que você falou, a RAM é marca de luxo. Exato. O cliente da RAM não tá comprando uma caminhonete. Ele tá comprando um carro de luxo. O estilo de vida. Exato. Eles falam, gostam muito de falar isso. Porque, dentro da RAM, a gente vai ter RAM 1500 Limited, que é a 1500, que hoje a gente tem a 1500 Classic, que é ali num preço, uma geração anterior com preço de picape média, e você tem a 1500 Rebel, que é a versão esportiva, né, que acaba vindo dos Estados Unidos. Isso. A Limited é a versão de luxo, que, se não me engano, vem importada do México, e essa brigaria, por exemplo, com a F-150. Com a Platinum, principalmente. Com a F-150 Platinum. Então, por exemplo, já estamos vendo a RAM vir com uma picape de luxo, a versão de entrada de luxo. Exato. Né? Exato. Então, sabem o tipo de cliente que eles têm. Exato. Né? Senão trariam a Limited, a 1500, naquelas versões de trabalho. Exatamente. Que tem nos Estados Unidos de rodo. Exatamente. E é muito por aí. Você já tem uma RAM Classic a 350 mil. Então, assim, você vai ter a Rampage, né? Que é a possível Rampage, né? A gente tá falando Rampage, mas não tem nome ainda oficializado. Né? Vamos deixar claro isso. Ou como diz o Guilherme Maia, a Torona. A Torona, A Torona. O Gui Maia também fala Torona. Porque quem não sabe, essa RAM que estão falando que vai chamar Rampage. Rampage é um nome que a Dodge usou para uma picape menor, tudo. Isso. E parece que vão ressuscitar. Eu achava que ia ser melhor Dakota, mas tudo bem. Pois é, o Dakota, eu acho que não vai existir no Brasil, porque vão fazer uma picape abaixo da 1500 nos Estados Unidos. Eu acho que o Dakota vai pra lá. Parece que vão fazer uma picape lá, que muita gente fala, pô, essa nossa picape é que vai pros Estados Unidos. Não, os Estados Unidos já falou. A picape, eles vão fazer uma picape porte Maverick, porte Santa Cruz, mas vai ser outra picape. Exato. A nossa é América Latina. E a gente sabe, já falamos aqui em outros podcasts, que a América Latina tem coisas de mercado de picape que os Estados Unidos não tem. Exato. Por exemplo, essa nova RAM de monobloco base Toro é capacidade de carga de 1 tonelada. Ela tem tamanho de picape média pelos flagras. Quem já viu ela? Sim, ela é grandona. Ela não é pequena. Então, o fato de existir essa nova RAM local, vamos dizer assim, não entendo por que fariam uma RAM em cima da Landtrack. Pois é, você não tem espaço e faixa de preço para trabalhar. Porque você vai ferrar. Você já vai ter a futura RAM na faixa dos 250 a 350 mil reais. Aí entra a RAM Classic.
Aí você já tem as 1.500, a Rebel e a Limited, as 2.500 e 3.500. Então, assim, aonde entra a Land Track? Eu acho que deixar ela só como Fiat é ok, porque a Fiat trabalha bem, aí falando de fazer a da Peugeot vai ser uma versão mais completa, tal, mais menor volume, mas como Peugeot. Agora a RAM, não é questão tipo, obrigado, tá errado. Não, quem tá errado é se isso aqui acontecer. Ou os caras vão enfiar como Jeep. Não, porque Jeep tem a Gladiator. O máximo que eles põem de picape na Jeep é a Gladiator. Pois é, então. Eu achei curioso por conta disso. Duas coisas. Espaço para você encaixar ela num line-up e qualidade de carro para a marca. Eu acho que não funciona. Fiat a gente até vai, porque aí vende ela como, a Toro tá aqui, ó. A gente tem, você quer um negócio mais trabalho, chassi e carroceria, com capacidade de carga de mais de 1 tonelada, mais a caçamba grande. Ó, tá aqui, ó. Pelo preço da Toro, o diesel você leva a Land Track. Assim, colocando num exemplo muito a grosso modo, é a mesma coisa que a Volkswagen pegar o EJS1, que é um projeto feito em parceria com a Volkswagen, e vender, sei lá, como Audi. Sabe, o Nova 1. Nova 1. Sabe, não sei. Pra mim não encaixa. Não acho. Talvez, por exemplo, se eles pegassem o JS1 e transformassem num Volkswagen elétrico barato. Você faz um... Tá. Agora, por exemplo, num Audi, você faz um... Não, peraí, não vamos funcionar. Agora, indo também... Agora, continuando nas picapes grandes, né? A Silverado. A Silverado, ela é uma... coisa que tá falando há muito tempo. Ela apareceu agora no Big Brother. Sim. Foi o prêmio do Big Brother. Big Brother. A menina ganha picape de 500 pau, velho. Pra passar 100 dias na piscina. Mais véio. 1 milhão em cacetada. Não, 2.880.000 reais. Isso aí. A Letícia vê, né? Então a gente, tá, justo. Entendeu? 3 milhas mais picape. Eu sou da época que era 1 milhão ainda. Parece que ela já tinha ganho uma S10. High Country. Tá, porra. Falei, porra, se eu soubesse, eu Caramba! Pra aguentar 100 dias na piscina, xingando as pessoas aí. Pra fazer nada, velho. Me cadastrar ano que vem. A gente é preso, velho. Aí, viu? A Letícia, você seria cancelado. Você ia sair sendo linchado desse lugar. 15 dias eu ia ser 31 caras. Nossa, ia chegar uma calhamaça assim, ó, de processo. Não sei como no processo das coisas que a gente fala aqui. Bom, Silverado também é um pedido antigo, né, pro mercado brasileiro. Sim. O Brasil tá passando essa fase, né? O agronegócio no Brasil movimenta muito dinheiro. As montadoras perceberam isso. A RAM foi a primeira a perceber e falou, tô suave. 2.500 e 3.500. A 3.500 é a que mais vende deles. Sim. Estão ganhando dinheiro a roda. Aí a Ford, eu tenho F-150. Depois de 64 anos e todo mundo trazer essa picape de forma independente, eu vou trazer. Exato. Aí a Chevrolet, é mesmo, o pessoal tá trazendo a Silverado independente, eu vou trazer a Silverado. Exato. Só que a Chevrolet tem a vantagem da produção no México. Pois é, isso daí que tá me chamando bastante atenção. Porque ela tá vindo nos mesmos níveis de equipamentos, vamos dizer assim, da F-150 e da Ram Rebel, que as duas são americanas. Enquanto a Silverado vem do México. E a gente tem um acordo Brasil-México de alíquota. Exato. Então, assim, você tem uma certa cota, não paga o imposto, né? E traz. Então, das duas, uma. Ou eles vão conseguir muito preço e vai lucrar horrores com a caminhonete, ou ela vai ser a mais barata de todas. Que eles têm potencial para isso. Eu acho que vai ser a mais barata de todas. Então, assim, de repente, nada impede deles lançarem uma High Country a 490 mil reais e lançar uma Premier ou LTZ, são duas versões, né? Agora eu não lembro o nome da outra. Vai ter uma outra versão, mas, tipo, a 350 pau. Então. Já acabou com a Classic. Pois é. Se eles lançassem uma Silverado no preço de Classic, é que você tem a S10, né? A S10 nova vai ser isso daí. Mas se lançasse uma Silverado entre 400 e 450, ia ter mercado. Sim. Porque a F-150 Platinum é 500 conto. Foi pra 510 agora que subiu o preço. Vamos chutar uma Silverado a 450 e uma 400. Ia ser interessante. Né? Já bagunça ali. Ia ser interessante. Né? E já que a gente tá falando de Chevrolet, a Silverado da gente parece que vem com o motor V8 do Camaro e tal. 6.2. Pra brigar justamente com o F-150, que é o motor do Mustang. Exato. Né? Então, né? Dono de posto de gasolina adora. E parece, né? A S10 tá rodando por aí, né? Camuflada. E a gente tava conversando até disso. Eu acho que ela aparece, vai fazer igual a Montana. Ela aparece esse ano, mas vem da lançamento oficial ano que vem. Tudo bem que são categorias completamente diferentes, mas
eu acho que a Chevrolet vai dar atenção para Montana esse ano. Sim. E a Silverado. E a Silverado. É que ali, sim, você tem um gap muito grande, né? De uma Montana para uma Silverado. Então você não divide o cliente. Mas a S10, de repente, já deixa o cara meio titubeado ali. Sim. Pega um PJ, uma versão mais básica. Sim. Então o cara já... E a S10 é um nome forte. Né? Já pensa um pouco. Então, eu acho que eles vão deixar para mostrar a S10 no final desse ano. E aí vende o ano que vem. O processo segue por esse daí e deixa a Montana fazer o sucesso dela e fortalecer as vendas, né? Se a gente pensar, o segmento de picape é o que mais tem lançamento esse ano. Sim. SUV, hatch, qualquer outro segmento não tem esse volume esse ano. No máximo SUV, e olha lá. Eu acho que até mais que SUV, viu, cara? Porque eu acho que SUV é muito distribuído também, mas acho que não, talvez fique numa briga boa, mas acho que picape é o ano mais importante de picape, acho que é esse. Sim. E assim, não são todas que estão sendo lançadas ainda. A gente tem que considerar que o ano que vem lança de fato a S10, deve aparecer alguma coisa de Hilux. Sim. Né? Deve aparecer também mais essas coisas. Enfim, o que vai aparecer de Land Track a gente não sabe se é esse ano ainda ou o ano que vem. Né? Então, assim, pro ano que vem ainda a gente tem bastante coisinha para aparecer de caminhonete em geral, né? Vai chamar bastante atenção. Isso aí. Bom, ano agitado. Ano agitado. Se prepara, amiguinho. Ano agitado. Esse ano o bicho pega. Esse ano o filho chora e a mãe não vê. Já tá, né? já tá. Tá os berreiros já. Bom, faz semanas que você não faz o meu jabazinho, né? Bom, falando de caminhonete, falando de carro. Nossa, velho. Eu ainda vou levantar e vou embora um dia. No youtube.com/, falando de carro, tem o vídeo da nova F-150, né? Em breve vai ter um vídeo mais interessante, mais algumas caminhonetes da Ford. Tá, sei. Nos próximos dias, eu diria, vai ter mais vídeos de picapes Ford. Montana a gente falou, tá lá no canal. Estrada a gente vai esperar aí. A gente até queria resgatar uns vídeos de estrada. Mas já tiraram da frota. já tiraram da frota. Por que será? Já tiraram da frota. E o nosso Instagram, @falando de carro, segue a gente lá também. No Motor 1 também tem o vídeo da Montana. Também temos um vídeo bem legal da F-150, né? Provavelmente, se você tá vendo o podcast na quinta, ele vai sair na sexta, tá? Então, mas se você tá na sexta, já tá no ar. Também no site tem diversas informações sobre todos esses lançamentos que existirão nos próximos meses para fazer a gente trabalhar e muitas vezes acaba faltando na hora de gravar. Nossa aqui, senhora. Né? Vejo vocês semana que vem, Renato também. Bom, pra semana que vem tô aqui. Tô aqui. Fica aqui meu abraço e até lá. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.